Vamos falar de Fluminense e Grêmio. Chegamos na Arena do Grêmio, correu tudo bem, nossa torcida foi, não sei precisar se foram 1.800, mas foi um público interessante, né? E foi bacana, né? O pessoal do Grêmio também foi bastante gente, foi 30 e poucas mil pessoas, né? E começou o jogo e deu assim uma motivação para o torcedor do Fluminense, porque o Fluminense, até o gol do Grêmio, vocês vão observar isso que eu estou falando, tá? O que que foi esse jogo de hoje? O que que, na minha visão, foi esse jogo de hoje? O Fluminense, do início do jogo até o gol do Grêmio, o Fluminense jogou como nós estávamos jogando nos áureos tempos. Fantástico, fantástico. Mas por quê? Mas por que que o Fluminense conseguiu jogar de forma fantástica como a gente estava jogando lá atrás, aqueles jogos que a gente envolvia os clubes? Porque o Grêmio deixou a gente jogar. Eles não estavam sabendo fazer a marcação do time do Fluminense. Então ele deixou o Fluminense trabalhar a bola daquela maneira. Então as coisas estavam acontecendo a mil maravilha. Eu falei, bom, se esse jogo correr assim até o final, nós vamos golear. E aí o Fluminense fez 1-0 o gol do Cano, teve chance de fazer mais dois gols. O Fluminense poderia ter feito 3-0. Né? O Fluminense poderia tranquilamente ter feito 3-0. Mas aí perdeu os gols, perdeu as chances, as oportunidades, é o time relativamente, pô, todo mundo bem, o tabelando bem a bola, lembrou aquele nosso futebol lá atrás. Cara, e aí, depois que o Grêmio fez o gol, eu observei ali o movimento ali no banco do Renato Gaúcho e tal, 5 jogadores ali. Depois que o Fluminense fez o gol, o Grêmio voltou com outra marcação. O Grêmio voltou com outra marcação, né? Ou depois que o Grêmio fez o gol, né? Não, eu não falei Fluminense, não. Quando o Grêmio fez o gol, eles voltaram com outra marcação. E aí fizeram a marcação que o Fluminense não sabe sair da marcação, que é o que tem acontecido nos jogos contra o Fluminense, fora principalmente. E o Fluminense ele toca, 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 toca e não consegue sair. E aí foi outro jogo. Aí mudou o jogo. Né? O Grêmio achou esse gol, não estava jogando nada. Né? O Grêmio, eu vou falar uma coisa para vocês, com todo respeito ao Grêmio, da grandeza do Grêmio. Se apresentar esse futebol contra o Flamengo, e o Flamengo não quiser entregar o jogo por causa do Sampaoli, se o Flamengo jogar a Vera, não vai fazer cosquinha no Maracanã. Né? Só para deixar relatado isso aqui. Aí eles acharam aquele gol, né? Aquela loucura, e empatou o jogo. E aí mudou o jogo do Grêmio. Mudou o jogo. Mudou o jogo. Na marcação. Não que o Grêmio tivesse chance nem nada, mas o time jogou pegado. O time começou a jogar pegado. E, e aí, gente, eles conseguiram fazer o segundo gol. O cara foi lançado, porque eu estava do outro lado, né? Ainda não vi os gols, né? Não deu tempo ainda. O cara foi lançado, porra, na saída do Fábio, o cara fez o gol. 2-1 Grêmio. Né? 2-1 Grêmio. Então, quer dizer, olha o momento. Desse momento do 1-0 Fluminense podendo fazer 3, o Fluminense dominando o jogo, o Fluminense não faz o segundo nem o terceiro gol, perde as oportunidades, dominando, jogando com maestria, né? E aí o amassou, né? Estava amassando. E aí, de repente, o Grêmio achou aquele primeiro gol e faz o segundo gol. O que que se transformou o jogo? Como é que se transformou o jogo? Numa balbúrdia, né? Os jogadores do Grêmio fazendo uma cera, né? Se jogava, caía no chão. O juiz, um bobalhão, né? Um juiz horroroso, né? Tô falando que ele prejudicou o Fluminense, não. Mas um cara sem comando nenhum, influenciável na hora de dar cartão. Aí o cara pressionava ele, dava cartão. Aí deu o cartão para Samuel Xavier, que eu acho que não tinha que ter dado. Aí depois era para ter dado o cartão para eles, não deu, né? Porque foi pressionado para dar o cartão para o Xavier, depois tinha que dar um cartão para o jogador deles, o Fluminense pressionou, não deu para demonstrar que ele é, tinha o domínio da partida, tinha o controle do jogo, né? E aí começou uma arbitragem devasta, né? Luizito Soares, um jogador que me passa assim um troço, porra, irritante, né? Uma coisa feia, né?
o jogador se joga, quer apitar o jogo, faz cera, se joga no chão, finge, simula, né? Isso na cera, porque estava ganhando de 2-1, porque se o Grêmio estivesse perdendo, ele não ia cair, né? E jogadores do Grêmio caindo no campo, fazendo cera, e uma coisa devasta, o juiz sem pulso nenhum, né? Perdido em campo, né? Totalmente perdido, às vezes apitando relativamente normal. E aí o jogo se transformou isso. E aí o Grêmio começou a marcar o Fluminense como os times que marcam o Fluminense pesado, marcando em cima, 2, 3, 4, 5 em cima da bola. E aí o Fluminense não conseguiu mais. O Fluminense não conseguiu mais jogar. Aí tudo bem, tabelava, amassou o quê? Tabelando? Tabela, aquela tabela, vai para lá. Teve 70 cadê? Aqui. O Grêmio teve 28% de posse de bola, o Fluminense 72%. Aquela porra que não vale para nada também, né? Mas a finalização do Fluminense foi 17, 19, sendo 7 ao gol. O Grêmio foi 13, sendo 5 ao gol. Eles tomaram 3 amarelos, nós tomamos 4, né? No segundo tempo, 2, no primeiro tempo, 2, e eles tomaram no segundo tempo 2 e 1 no primeiro tempo. Então, quer dizer, o scout, mais ou menos, aquele amplo domínio do Fluminense, mas que não adiantou para nada. Porque o Fluminense não consegue criar, depois do 2-1, não conseguiu criar uma chance real, né? Não conseguiu criar uma chance real de gol. Então, quer dizer, aquela mesma história, aquele mesmo cenário, né, que deixa o torcedor preocupado. O Ganso, ele às vezes, ele joga de uma maneira muito despojada, em excesso, de qualquer maneira, abre a perna para a bola passar, dá um peteleco de letra. Eu acho que às vezes ele exagera, né? Ele podia ter uma postura um pouquinho diferente, mais objetiva. Ele tem jogadas de craque, mas ele tá mais assim, fazendo o futebol despojado, tipo assim, foda-se, entendeu? Então, quer dizer, uma coisa que realmente mal. E aí teve a jogada, teve o gol anulado do Fluminense, que foi bem anulado, e eu vou ser sincero para vocês, o gol anulado do Grêmio, olha, você tem que fazer um esforço enorme para achar aquela anulação daquele gol. Sinceramente, eu na hora nem questionei, depois vendo, o cara mostrou lá o replay, quer dizer, não eram aqueles dois jogadores, era o jogador da lateral, só que você é difícil, né? Você aquilo ali, aquele impedimento ali complicado, né? Quer dizer, o Grêmio ainda fez aquele lance do gol contra do Martinelli, e o Fluminense ali, né? Toca a bola para um lado, toca para cá, toca para lá, toca para frente, toca para trás, toca para o lado, e sem efetivar a situação de chute. E as poucas bolas chutavam gol, era uma bola isolada para um lado, uma bola isolada para o outro, ou seja, o Fluminense, depois do gol do Grêmio, o Fluminense acabou. Como produtividade, como perspectiva de fazer gol, o Fluminense acabou o futebol dele. Então, fica difícil, né?